Fala, meus irmãos, a paz de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos estudar alguns sinais do sexto selo de Apocalipse, capítulo 6. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem. Apocalipse, capítulo 6 e os versículos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Na abertura do sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue e as estrelas do céu caíram. Meus irmãos, se vocês forem na história, no ano de 1755 houve o grande terremoto de Lisboa, o maior registrado na história. Esse terremoto, meus irmãos, ele foi tão grande que ele atingiu outros países da Europa ali, tá? Houve também ali um grande tsunami, tá? E foi algo assim, meus irmãos, avassalador. No dia 19 de maio de 1780, houve um fenômeno onde o Sol se escureceu. Por volta de meio-dia, meus irmãos, no estado de Nova Inglaterra, ficou tudo escuro. As pessoas tiveram que acender velas de tão escuro que ficou, meus irmãos. E à noite, a lua ficou da cor de sangue. Os cientistas eles não conseguiram explicar esse fenômeno. Por quê? Porque não houve ali um eclipse, tá? As palavras deles foram as seguintes: foi algo sobrenatural, tá? E no dia 13 de novembro de 1833 houve a grande chuva de meteoros, a maior já registrada. Irmãos, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, fala ali do sermão escatológico de Cristo ali, onde ele fala ali os sinais da sua volta, né? Eu vou ler aqui Mateus capítulo 24 e o verso 29. Olha que interessante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação que é essa que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Da supremacia papal, que foi de 538 a 1798. Um período de 1260 anos de perseguição, tá? Aí ele continua: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, você viu que esses sinais aqui são os mesmos ali do sexto selo de Apocalipse capítulo 6 ali, né? E nem eu falei, esses sinais aqui, os três evangélicos, eles falam, tá? Irmãos, olha que coisa. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, o versículo 31, se eu não estou enganado, Joel também fala sinais no sol e na lua, né? Antes que venha o terrível dia do Senhor. Que nós entendemos que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A gente sabe que para a volta de Jesus falta acontecer uma coisa. Precisa acontecer uma coisa que é a pregação do Evangelho, que está em Mateus 24:14. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim, né? Irmãos, você pode estar se perguntando aí, tá, irmão, mas sempre teve terremoto, sempre teve guerra, sempre teve epidemia, né?
Irmãos, mas nunca nessa intensidade. É só você pegar de 2019 para cá o tanto de coisa que vinha acontecendo. Teve a pandemia, teve vários fenômenos sobrenaturais aí. Você vê aí o amor se esfriando das pessoas aí cada vez mais, não tem mais amor ao próximo. É, Teve guerra que começou e terminou, tem guerra que começou e ainda continua, que é a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, agora os Estados Unidos com o Irã. Enfim, meus irmãos, os sinais estão muito claros. Já aconteceram alguns, estão acontecendo e vão acontecer, tá? A gente tem que estar preparado, meus irmãos, porque Jesus está às portas, tá? Irmãos, a igreja adventista, ela trabalha com um método historicista, que as profecias elas vêm acontecendo no decorrer é, dos tempos aí, dos anos, né? No decorrer da história. Existe o preterismo, eles aplicam as profecias todas no passado. Existe um futurismo, aplicam as profecias tudo para o futuro. Existe também o idealismo, existe dispensacionalismo, enfim. Infelizmente, a escatologia está uma bagunça, né? Mas o método que a igreja adventista trabalha é o historicista, tá? Irmãos, assim, Jesus, ele fala que ele virá como um ladrão, mas não que ele vai arrebatar a sua igreja secretamente, não é isso, tá? Quando ele fala que ele vai vir como um ladrão, meus irmãos, é que a gente tem que estar o quê? Preparados, atentos, porque o ladrão ele não vai avisar que vai roubar a sua casa, né? A gente tem que se precaver, não é isso? Então, meus irmãos, a gente tem que estar em completa comunhão com Deus, sempre. Eu sempre falo isso aqui. Sempre temos que estar em completa comunhão com Deus, porque os sinais estão aí, estão acontecendo, e a gente tem que estar preparado, meus irmãos, preparado. Eu sempre coloco ali, as 10 virgens de Mateus capítulo 25 ali, 5 tinham azeite, as outras 5 não tinham, e a gente sabe que o azeite é o Espírito Santo, a gente tem que estar todo dia buscando o batismo diário do Espírito Santo, né, meus irmãos? Para que nós não sejamos pegos de surpresa, tá? Esse é meu desejo, meus irmãos, e é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo também, tá bom? Eu quero que você deixe o seu comentário, o que você acha, tá bom? Sobre esse assunto, tá? E fiquem todos com Deus e até a próxima.